Olá, meus irmãos e irmãs, a paz do bom Deus, sejam muito bem-vindos para mais um momento de meditação, mais um momento em que estamos reunidos na presença do Senhor e podemos mergulhar inteiramente naquilo que Ele deseja nos dizer, deseja falar para nós através de Sua Santa Palavra. Sejam muito bem-vindos para mais um momento de meditação, que a paz do bom Deus esteja junto com vocês, esteja cada vez mais tomando conta de suas vidas e que o Espírito Santo os conduza, que o Espírito Santo nos conduza nesta meditação ao longo deste dia, nos conduza ao longo das nossas vidas. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos juntos. Vem, Espírito Santo, e toque minha mente, concedendo-me o entendimento, a sabedoria, a inteligência, o conhecimento e o discernimento, e todos os dons mentais que me são necessários para compreender Tua Santa Palavra. Vem, Espírito Santo, e toque meus ouvidos para que eu possa ouvir Tua doce voz e escutar as palavras de vida eterna, aumentando em mim a fé e tudo que provém dela. Vem, Espírito Santo, toque meus olhos, para que me sejam abertos os olhos espirituais da alma, permitindo que eu veja os Teus milagres, prodígios e sinais. Vem, Espírito Santo, toque meu nariz, soprando em minha vida, para que eu possa ser inspirado e para que assim eu possa sentir os perfumes do Santo Evangelho e os perfumes do Jardim de Deus. Vem, Espírito Santo, toque meus lábios, para que me seja dada a dignidade de falar a Tua Santa Palavra, a fim de que eu pregue o Evangelho aos meus irmãos e irmãs em todo o mundo. Vem, Espírito Santo, toque minhas mãos, para que eu possa seguir firme, operando boas obras neste mundo, batizando as almas no fogo do Teu amor, para a construção do Teu reino. Vem, Espírito Santo, toque os meus pés, revestindo-os com as sandálias que vão nos conduzir pelo caminho, com inesgotável retidão na jornada rumo à salvação no céu. Vem, Espírito Santo, toque meu coração, inflamando-me com Teu fogo abrasador e fazendo morada dentro de mim, para que eu seja a Tua casa, inteiramente Teu, guiado e movido tão somente por Ti. Vem, Espírito Santo, toque a minha alma, queimando-a inteiramente para que ela seja purificada, lavada, incendiada pela Tua chama viva de amor misericordioso e de santidade. Tudo isso clamo a Ti, por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém, meus irmãos e irmãs, que possamos então agora mergulharmos naquilo que o Senhor tem a nos dizer. A primeira leitura é um pouco mais longa, mas nós vamos meditar mesmo assim, nós vamos mergulhar naquilo que Ele vai nos mostrar. E agora nós temos mais um salto nos capítulos do primeiro livro de Samuel, indo para o capítulo 24, onde Ele vai nos dizer a partir do versículo 3. Naqueles dias, Saul tomou consigo 3.000 homens escolhidos em todo o Israel, e saiu em busca de Davi e de seus homens, até aos rochedos das cabras monteses. E chegou aos currais de ovelhas que encontrou no caminho. Havia ali uma gruta, onde Saul entrou para satisfazer suas necessidades. Davi e seus homens achavam-se no fundo da gruta, e os homens de Davi disseram-lhe: Este certamente é o dia do qual o Senhor te falou. Eu te entregarei o teu inimigo para que faças dele o que quiseres. Então Davi aproximou-se de mansinho e cortou a ponta do manto de Saul. Mas logo seu coração se encheu de remorsos por ter feito aquilo e disse aos seus homens: Que o Senhor me livre de fazer uma coisa dessas ao ungido do Senhor, levantando a minha mão contra ele, o ungido do Senhor. Com essas palavras, Davi conteve seus homens e não permitiu que se lançassem sobre Saul. Este deixou a gruta e seguiu seu caminho. Davi levantou-se a seguir. Saiu da gruta e gritou atrás dele: Senhor, meu rei! Saul voltou-se e Davi inclinou-se até o chão e prostrou-se. E disse a Saul: Por que dás ouvidos às palavras dos que te dizem que Davi procura fazer-te mal? Viste hoje com teus próprios olhos que o Senhor te entregou nas minhas mãos na gruta. Renunciando a matar-te, poupei-te a vida, porque pensei: não levantarei a mão contra o meu Senhor, pois ele é o ungido de Deus e meu Pai. Preste atenção. E vê que minha mão a ponta do teu manto. Se eu cortei este pedaço do teu manto e não te matei, reconhece que não há maldade nem crime em mim, que não pequei contra ti. Tu, porém, andas procurando tirar minha vida. Que o Senhor seja nosso juiz e que ele me vingue de ti. Mas eu nunca levantarei a minha mão contra ti. Dos ímpios sairá a impiedade, diz o antigo provérbio. Por isso, a minha mão não te tocará. A quem persegues tu, ó rei de Israel?
A quem persegues? Um cão morto? E uma pulga? Pois bem, o Senhor seja juiz e julgue entre mim e ti. Que ele examine e defenda a minha causa, e me livre de tuas mãos. Quando Davi terminou de falar, Saul lhe disse: É esta a tua voz, ó meu filho Davi? E começou a clamar e chorar. Depois disse a Davi: Tu és mais justo do que eu, porque me tens feito bem e eu só tenho te feito mal. Hoje me revelaste a tua bondade para comigo, pois o Senhor teu Deus me entregou em tuas mãos e não me mataste. Qual é o homem que, encontrando seu inimigo, o deixa ir embora tranquilamente? Que o Senhor te recompense pelo bem que hoje me fizeste. Agora sei que tu serás rei, e que terás em tua mão o reino de Israel. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial, o responsório de hoje, número 57 ou 56, dependendo da Bíblia, a partir do versículo 2, rezemos juntos. Tende piedade, Senhor, tende piedade. Piedade, Senhor, tende piedade, pois em vós se abriga minha alma. De vossas asas à sombra me achego, até que passe a tormenta, Senhor. Lanço um grito ao Senhor, Deus Altíssimo, a este Deus que me dá todo o bem, que me envie do céu sua ajuda e confunda os meus opressores. Deus me envie sua graça e verdade. Elevai-vos, ó Deus, sobre os céus. Vossa glória refulja na terra. Vosso amor é mais alto que os céus, mais que as nuvens a vossa verdade. Piedade, Senhor, tende piedade. Amém. Meus irmãos e irmãs, rezemos juntos, meditemos juntos a palavra do Senhor Jesus Cristo. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram até ele. Então Jesus designou 12 para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar, com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os 12: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o cananeu e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam para a vida eterna. Amém. Amém. Meus irmãos e irmãs, é uma grande bênção poder meditar junto com vocês e estar aqui mais uma vez. Eu sou o irmão Daniel Arcanjos e hoje nós estamos aqui para mais uma vez mergulharmos, nessa sexta-feira, dia 23 de janeiro, mergulharmos naquilo que o Senhor vai nos mostrar, vai nos dizer. E aí vocês percebem, felizmente, de certa forma, a palavra ela foi equilibrada. Então a primeira leitura ela é bem grande e o Evangelho ele é curtíssimo. Mas o grande ponto é aquilo que todas as leituras, seja a primeira leitura, seja o Salmo, seja o Evangelho, eles estão nos mostrando de uma forma muito interessante. Muito interessante. Acredito que o Salmo resume muito bem tudo aquilo que deseja ser falado. Eu quero aproveitar esta leitura, eu quero aproveitar este dia especialmente e comentar com vocês sobre algo muito importante para mim, pelo menos eu acredito que seja muito importante. Porque nós estamos tendo hoje em dia, por exemplo, uma dificuldade enorme de realmente ser devotos. Sabe quando você começa a fazer as coisas com devoção? Sabe quando você realmente se dedica naquilo que você deseja fazer? Sabe quando você lança olhar de misericórdia? Sabe quando você faz as coisas por puro amor a Deus? Isso tem um nome, meus irmãos. Se chama piedade. É um dom do Espírito Santo. E o dom da piedade é o dom especial, específico, que nos concede a graça de fazer tudo por amor e honra
das leis do Senhor, para não machucá-lo, pelo simples fato de que eu amo a Deus imensamente, eu vou fazer as coisas por Ele. Diferente do temor de Deus, o temor de Deus vai nos dizer que, pelo simples fato de nós temermos o Senhor, nós o respeitamos e nós não queremos pecar por causa dele. Porque Deus é puro, nós queremos nos manter puros, nós não queremos pecar. Em respeito ao Senhor, nós nos mantemos puros e não queremos pecar. Esse é o temor de Deus. A piedade, ela nos concede a graça de amar o Senhor tão imensamente, ser tão devotos da vida religiosa, mergulhar tanto na vida religiosa que nós fugimos de tudo aquilo que não provém do amor de Deus. A piedade, ela nos leva a fazer coisas que demonstram devoção e misericórdia. Por que eu sou caridoso? Porque, através do dom da piedade, por amor a Deus, eu vou amar os meus irmãos. Porque eu gosto de zelar pelos paramentos litúrgicos? Por que eu gosto de servir bem na Santa Missa? Por que eu gosto de servir bem no grupo de oração? Por que eu gosto de servir bem ao Senhor? Porque através do dom da piedade, por amor a Deus, eu quero entregar o melhor para Deus. Esse é o dom da piedade. E o dom da piedade, por amor a Deus, ele nos concede também a graça de sermos piedosos. De sermos piedosos. Não por uma manifestação direta do eu para o outro, mas por uma manifestação direta do eu para com o Altíssimo, que me leva a amar o outro. Naquilo que o Senhor Jesus diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Por amor a Deus, pelo amor que Deus dá para nós, eu quero amar também o meu irmão. É isto, meu irmão. Isso que significa piedade. Esse é o dom da piedade de forma mais resumida, né? Ainda tem uma profundidade a mais, mas de forma resumida, acredito que seja importante comentar sobre isso, porque quando Davi, no Salmo de hoje, ele clama a Deus: tem de piedade, Senhor, tem de piedade, porque em vós se abriga minha alma. Ele está dizendo: Senhor, tem de piedade de mim, porque eu te amo, e o Senhor sabe que eu te amo. E é desse amor para contigo que eu creio que o Senhor também me ama. É desse amor para contigo que eu quero profundamente me manter devoto de ti. Eu quero continuar te servindo bem. Eu quero continuar vivendo e sendo caridoso. Eu quero continuar tendo esperança em ti. Tem de piedade, Senhor. E aí, quando Deus demonstra piedade para conosco, é simples. É porque Ele nos ama. E se Ele nos ama, Ele cuida de nós. Se Ele nos ama, Ele vai ter um amor devoto, aquele amor que se dedica em todos os momentos para cuidar, para zelar, para dar-se inteiramente por nós. Amor devoto, amor piedoso. Amor piedoso. Na primeira leitura de hoje, meus irmãos, isso vai ser demonstrado de uma forma muito, muito específica. Davi, mais uma vez, demonstrando que ele foi ungido de Deus. Foi um dos ungidos do Senhor, né? Neste caso, um ungido do Senhor, diferente do anterior, diferente de Saul. Davi nos mostra a verdadeira piedade. Por amor a Deus, mesmo que eu tenha a chance de tirar a vida do meu inimigo, por amor a Deus, eu vou fazer o bem para com o meu inimigo. Eu vou ter piedade para com o meu inimigo. Eu vou perdoá-lo por amor a Deus. Eu vou manter sua vida por amor a Deus. Eu não vou me vingar por amor a Deus. Tanto é que a partir do dom de piedade, meus irmãos e irmãs, versículo 14, por exemplo, da primeira leitura, é a partir do dom de piedade que nós temos o entendimento do que é ser ímpio. Dos ímpios sairá a impiedade.
Os ímpios são aqueles que não amam a Deus e por isso não são caridosos. Os ímpios são aqueles que não amam a Deus e por isso se vingam. Os ímpios são aqueles que não amam a Deus e por isso são maus. Por amor a Deus, eu vou cuidar das coisas que são dele. Por amor a Deus, eu vou servi-lo bem. Por amor a Deus, eu vou me entregar por ele. Por amor a Deus, eu vou perdoar. Por amor a Deus, eu vou zelar pela vida do meu irmão e da minha irmã. Por amor a Deus, eu vou verdadeiramente demonstrar que Deus é comigo. Por amor a Deus. E a prova disso, depois do versículo 14, depois que Davi termina de falar, Saul olha para ele e fala, chorando. Ele falou chorando, meus irmãos e irmãs. Versículo 18. Tu és mais justo do que eu, Davi, porque você tem feito bem para mim e eu só tenho feito mal para ti. Você é mais justo do que eu. E hoje você me revelou essa bondade verdadeira? Porque eu, querendo te matar, eu sou teu inimigo. Mas você não quis me matar, ao contrário, você poupou minha vida, você me perdoou, você se prostrou na minha frente. Você demonstrou justiça. Coisas que outros não fizeram, coisas que eu mesmo não fiz contigo. É isso que Saul está dizendo neste momento, meus irmãos. E quantas vezes nós somos estes que, infelizmente, não conseguimos ter piedade, nós não conseguimos perdoar os nossos inimigos. Nós não conseguimos rezar pelos nossos inimigos. Nós não conseguimos cuidar da vida dos nossos irmãos e irmãs. E quando eu digo cuidar, eu estou falando de zelar. Eu não estou falando de se meter na vida alheia. Estou falando de zelar. Estou falando de cuidar. Se o meu irmão, se a minha irmã está doente, eu vou ajudá-lo. Se meu irmão, se minha irmã está passando fome, eu vou ajudá-lo. Se meu irmão, minha irmã está necessitando de alguma coisa, eu vou ajudá-lo. Isso é cuidar, isso é zelar, isso é ser devoto, isso é ser piedoso. Não é se meter na vida dos outros. Eu espero que você esteja conseguindo me entender nesse sentido. Depois de falar mais alto, né? Eu espero que você esteja entendendo o que eu quero dizer com isso. Nós precisamos ser piedosos, meus irmãos e irmãs. É um dom do Espírito Santo. Peça isso para o Espírito Santo. O Espírito Santo me ajude a ser mais devoto. Me ajude a amar mais a Deus. E amando a Deus, que eu possa aprender a amar o meu irmão. Me ajude a ser mais piedoso. Me ajude a mergulhar cada vez mais nessa piedade que ajuda, que auxilia, que cuida melhor de mim mesmo e dos meus irmãos e irmãs à minha volta. Tá, Daniel, você está falando sobre o dom da piedade, mas o que isso tem a ver com o evangelho de hoje? Eu te digo. Quando Jesus ele escolhe os 12, quando Jesus escolhe seus 12 discípulos, seus 12 apóstolos para segui-lo, para estar mais próximo dele, ele está dizendo, vocês precisam pregar o evangelho, expulsar demônios, curar os que estão feridos. Vocês. Eu designo vocês. Em outras palavras, vocês, por amor a mim, precisam ser devotos. Precisam ser piedosos. Porque só vai se dedicar ao serviço do Senhor aquele que é piedoso, aquele que é devoto. Só vai fazer caridade por amor a Deus aquele que é piedoso, aquele que é devoto. Só vai realmente querer cuidar, zelar e fazer as coisas por amor a Deus aquele que é devoto. E a prova disso, como reflexo da primeira leitura, Saul, que não era piedoso, viu a piedade em Davi. E Davi, sendo piedoso, poupou a vida de Saul. E aqui, nessa pequena passagem do Evangelho de Marcos, no capítulo 3, nos versículos 16, 17 e 18, nós temos os nomes de todos os apóstolos que foram devotos, amorosos, zelosos, cuidadosos, de todos os apóstolos que foram verdadeiramente piedosos. Simão, chamado Pedro, Tiago Maior e São João, filhos de Zebedeu, os que receberam o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, por uma ocasião e uma situação que aconteceu em outra parte do Evangelho. André, irmão de Simão, Pedro. Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, o Dídimo, Tomé, aquele que inicialmente não acreditou nos seus próprios olhos, digamos assim. Tiago, menor, filho de Alfeu,
Tadeu, Simão o cananeu ou Simão o zelota. Versículos 16, 17 e 18. Esses são os apóstolos que foram piedosos. Percebam que a piedade, como eu já comentei com vocês, ela está presente na vida devota, no quanto você é capaz de amar a Deus e, amando a Deus, desejar amar o seu irmão, servindo ao seu irmão. Acho que as duas palavras que resumem diretamente o que significa ser piedoso é essa: devoção a Deus, serviço ao próximo. Como eu já falei e repito, o versículo que Jesus diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, com todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E dito isto, nós conseguimos entender então por que todos esses apóstolos foram devotos. Porque eles realmente amavam Jesus e queriam se dedicar ao serviço, queriam se entregar pelo reino, queriam se doar inteiramente, queriam dar totalmente de si, queriam realmente mostrar o que é a vida com Cristo. Eles cuidaram, eles zelaram, eles fizeram milagres, eles curaram, eles libertaram, eles expulsaram demônios com autoridade em nome de Jesus. Eles pregaram o evangelho a todos aqueles que precisavam escutar. E sabe o único que não foi devoto? Pois é, versículo 19. Judas Iscariote, aquele que depois o traiu. Percebam como São Jerônimo separou esse evangelho, essa parte do evangelho. Ele colocou os nomes deles diretamente separados. Tem motivo, meu irmão, minha irmã. Deus ele não faz as coisas sem motivo. Versículo 16. Designou, pois, os 12. Simão, a quem deu o nome de Pedro. O primeiro nome que nós temos no versículo 16 é o nome de Pedro. O primeiro, o príncipe dos apóstolos. Aquele que recebeu as chaves do céu. Logo em seguida, ele coloca os nomes justamente dos dois que se sentaram ao lado de Jesus. Tiago maior e João, os dois filhos de Zebedeu. E aí no versículo 18 nós temos todos os outros nomes: André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o cananeu ou Simão Zelota. E por fim, o único que não foi devoto, o único que não se doou no serviço, o único que não concordou, não quis em se manter ao lado de Jesus, o único que o renegou completamente ao ponto de traí-lo, o único que não amou a Deus acima de todas as coisas e não decidiu se dedicar ao serviço por amor aos irmãos. Versículo 19, Judas Iscariote. Dito isto, meus irmãos e irmãs, que nós possamos pedir ao Espírito Santo a graça de sermos verdadeiramente devotos, que possamos pedir a graça de sermos verdadeiramente piedosos, ao ponto de amar a Deus de uma forma tão intensa, tão verdadeira, tão viva, tão real, que para isso nós vamos perdoar os nossos irmãos da maneira como precisam ser perdoados, nós vamos rezar pelos nossos inimigos se for necessário, nós vamos realmente nos dedicar ao serviço a Deus, nos dedicar ao serviço na casa do Senhor, se assim for necessário, por puro amor a Deus. Espírito Santo do Senhor, Espírito Santo, tu que és Deus, nos ajuda a sermos piedosos, nos ajuda a sermos cada vez mais piedosos, nos entregando cada vez mais ao serviço. Nós precisamos de Ti. Vem, Espírito Santo de Deus. Nós precisamos de Ti. Nos ajude. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Que bom, meu irmão e minha irmã, poder ter meditado junto com você. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham sido tocados de alguma maneira. E se você foi tocado, aproveita, compartilha com outras pessoas que precisam também conhecer mais da palavra do Senhor, que precisam ouvir essa mensagem porque de alguma maneira precisam ser tocadas. Faça também com que esse projeto de evangelização alcance cada vez mais corações, cada vez mais almas. Estivemos e pela vontade do bom Deus vamos continuar nos reunindo, vamos continuar nos unindo em oração, meditando na sua santa palavra. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que a paz do bom Deus seja derramada sobre os vossos corações e até o próximo momento de meditação.